Diga glória a Deus. Povo de Deus, bom dia, irmãos. Pode se assentar. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. É um prazer a gente estar junto aqui nessa manhã e junto a gente poder estar compartilhando uma palavra. Amém, irmãos? Nós estamos em uma série de mensagens, nós estamos falando sobre Moisés. Domingo passado, você que veio ao culto, nós falamos sobre a construção de uma identidade. Que Moisés ele rejeita a ser chamado filho da filha de Faraó, ele rejeita essa identidade, e essa identidade que ele rejeita, através da vida dele, nós conseguimos também aprender algumas coisas. Que a nossa identidade, ela não pode ser baseada no status. Que a nossa identidade, ela não pode ser baseada no passado, das coisas passadas, daquilo que já foi. Que a nossa identidade também ela não pode ser baseada na nossa incapacidade, porque toda capacidade vem de quem? De Deus. Foi o que nós tratamos domingo passado. Hoje nós vamos falar sobre a escolha. Hebreus capítulo 11, versículo 24. As escolhas de Moisés. As escolhas de Moisés. Hebreus capítulo 11, versículo 24. O texto começa dizendo assim, 24 e 25, que pela fé, já adulto, recusou a ser chamado filho da filha do Faraó, porque preferiu, olha o versículo 25, porque preferiu ser maltratado com o povo de Deus, ao desfrutar dos prazeres transitórios do pecado. De desfrutar dos prazeres transitórios do pecado. Amém, igreja? Quando a gente olha para esse texto, há uma coisa muito veemente, e o que marca a vida do homem de Deus não é os seus atos, mas é as suas escolhas e as suas decisões. A Bíblia está repleta de pessoas que teve que fazer uma escolha e tomar uma decisão. E são as escolhas que nos marcam de verdade. E Moisés está fazendo uma escolha aqui um tanto diferente. O texto está dizendo que ele está escolhendo ser maltratado com o povo do quem? De Deus. Não é uma escolha simples. Não é uma escolha fácil. Eu vejo que é uma escolha difícil. E muitas pessoas têm dificuldade para fazer escolhas o quê? Difíceis. E o que eu mais vejo nos dias de hoje são pessoas que estão dentro da igreja, mas continuam fazendo escolhas o quê? Erradas. Agora, quando eu fiquei meditando nessa mensagem, o que leva alguém a fazer uma escolha dessa? Você escolheria ser maltratado? É difícil, né? Pensa. A gente já vive num tempo de tanto sofrimento, de tanta luta, de tanta coisa difícil, e aí a gente olha para o texto bíblico, alguém dizendo, olha, Moisés escolheu ser mal. Não é possível. Não é possível. Eu não consigo fazer uma escolha dessa na minha vida. O que eu já passo, o que eu já passei, o que eu já enfrentei, esse tipo de escolha, pastor, para mim não dá. Calma. Calma. Agora eu quero que você entenda o porquê que ele escolhe isso. O que é o crivo para fazer boas escolhas? Porque veja, irmãos, veja, eu quero que você entenda uma coisa. Fazer boas escolhas nos dias de hoje não tem sido fácil. Quantas pessoas que nas suas escolhas já estão reprovados, estão fracassando em muitas áreas da sua vida por causa de escolhas. E aí uma escolha dessa, eu olho para a Bíblia Sagrada e falo, por quê? Por que Moisés faz uma escolha tão difícil como essa? E eu quero trazer 3 pilares dessas escolhas, porque dentro do texto é o que nós vamos tratar. Primeira coisa que eu quero que você preste atenção, que a escolha de Moisés não está sendo baseado no que ele vai passar, mas está sendo baseado no discernimento espiritual. É a primeira coisa que você precisa entender sobre escolha. Não é sobre o que você vai
passar. Porque é aqui que nós começamos a sempre pensar, no que eu vou passar? Essa palavra maltrato na sua cabeça, o que veio? O que eu posso passar? O que eu posso enfrentar? Olha, o que vai acontecer no meio do caminho? Como vai ser? Moisés viveu uma experiência de 40 anos no deserto, sendo pastor em Midian. Ele conhecia as dificuldades, as implicações de pastorear no deserto. E a Bíblia diz que agora ele faz essa escolha. E a escolha de Moisés é baseada no discernimento espiritual. Agora deixa eu só explicar isso aqui, que é discernimento espiritual, para você poder entender, porque daqui para frente as suas escolhas não podem ser pautadas mais naquilo que você vai passar ou que você vai enfrentar. Amém, igreja? As suas escolhas, ela precisa partir por um princípio. Qual? Discernimento. O que é discernimento? Essa palavra discernimento no latim significa disceres. Diga para a pessoa assim, ó, disceres. Mais uma vez, disceres. Mais uma vez, disceres. Essa palavra dis significa separar. Dis significa o quê? Cernere significa alguém que distingue, alguém que peneira. É como se a pessoa fizesse assim, ó, antes de escolher, eu vou separar. Vou fazer aqui uma separação. Vou peneirar. Ó, será que as suas escolhas passam por um refinamento como esse? Peneirar. Você peneira? Dá uma perguntada por irmão. Você peneira nas suas escolhas? Porque é isso que Moisés está fazendo. Ele está separando uma coisa da outra. O que eu vou passar e o que Deus quer que eu faça. Eu estou separando. Ele está distinguindo com clareza. Moisés está julgando o que é correto, o que não é. O que serve e o que não serve. E Moisés está fazendo uma escolha. Porque o discernimento faz você saber escolher o que é o essencial do efêmero. Olha o que o discernimento faz com a gente. Espera aí, isso aqui é temporário. Isso aqui é efêmero. Não é perene, não é eterno. Isso aqui vai... Não é o que a Bíblia diz? Não há mal que dure o quê? Então isso aqui vai passar. Por que não escolher? Agora, o mais profundo, eu quero que você entenda. Por que é difícil fazer esse tipo de escolha? Porque as coisas com Deus é diferente. Diferente em qual o sentido? Ela não se apresenta igual às coisas do mundo. Então, do mundo, a gente olha assim, a gente, quando vai escolher algumas coisas na nossa vida, a gente fala assim, o que eu vou ganhar com isso? Não é assim? O que vai ser bom para mim? O que vai ser ruim para mim? Não é assim que a gente faz as escolhas? Só que com Deus não dá para fazer isso. Porque para escolher as coisas de Deus, ela vem através de profecia. Ela vem através de visões, revelações, ou quando não, uma teofania. Então você concorda que não dá para escolher as coisas de Deus se não tiver discernimento? Amém, igreja? É impossível. É impossível você escolher as coisas de Deus se você não tiver discernimento. Então, quando você olhar para o caminho que Deus está te apontando, que Deus está te mostrando, fazer a escolha certa implica em ter discernimento. Começa a ter discernimento. Começa a peneirar. Olha para aquilo que é eterno, aquilo que é efêmero. Peraí, isso aqui é duradouro. Isso aqui logo vai passar. Então eu sou capaz de enfrentar isso aqui. Isso aqui não vai permanecer. É um momento. É uma fase. Eu lembro quando meu pai parou de jogar bola. E meu pai disse assim, a gente tinha pessoas para cuidar da casa. Aí meu pai falou assim, ó, nós não vamos ter mais. Nós não vamos pagar mais. Então cada um vai ter que fazer pouco. Cada um vai ter que fazer. Cada um vai ter que ajudar, um vai ter que lavar a louça, um vai ter que fazer isso, um vai ter que fazer aquilo, um vai ter que fazer tal coisa, um vai ter que ajudar. É só uma fase. E essa fase, ela logo o que, irmãos? Ela passa. Por isso que as nossas escolhas precisam passar por discernimento o quê? Espiritual. Eu preciso peneirar
As suas escolhas, elas têm sido escolhas assertivas ou as suas escolhas até agora estão sendo erradas? Então, para ver, porque a escolha de Moisés está sendo baseado nisso. Segunda coisa importante. A escolha de Moisés está sendo baseada em quem Deus é. Escolhas baseadas em quem? Em quem Deus é. Sobre os atributos de Deus. Eu nunca preguei aqui ainda nessa igreja sobre os atributos de Deus. Ainda não trouxe essa mensagem. Mas eu vou falar de alguns atributos de Deus para que você possa entender o que é os atributos de Deus. Por exemplo, a Bíblia fala e enfatiza, e o próprio Jesus deixa claro que Deus, ele é Pai. Amém? E eu sei que muitas pessoas, quando ouvem isso, Deus é Pai, principalmente aquelas pessoas que não viveram uma boa paternidade, vão ter muita dificuldade de acreditar que Deus é o quê? A figura de um pai. Pessoas que foram deixadas, pessoas que foram maltratadas. Então, quando fala da figura de um pai, é difícil. E aí a gente acaba vivendo uma coisa chamada orfandade espiritual. Nós não acreditamos num Deus que é pai. Sabemos, saber é uma coisa. Saber é uma coisa. Mas acreditar é outra. A Bíblia fala também de um outro atributo, que ele é eterno, que ele é poderoso, que ele é presente, que ele é santo, que ele é justo, que ele é amoroso, que ele é misericordioso, que ele é fiel, que ele é benigno e que ele é provedor. Eu poderia falar muito mais. Mas você notou que em nenhum momento eu falei que ele é um Deus que causa sofrimento? Você percebeu isso aqui? Está escrito nos atributos de Deus de quem ele é. Então vamos pensar. Será que Moisés sofreu tanto assim? Será que o povo sofreu tanto assim? Porque é aqui que eu quero que você entenda. Porque parece nos dias de hoje, que as pessoas estão vivendo como Deus não fosse quem ele é. Olha só o que está acontecendo. A escolha de Moisés, a escolha dele, ele está fazendo uma escolha baseada em quem Deus. Você consegue dizer isso para a pessoa do seu lado? A sua escolha é baseada em quem Deus é? Hã? É baseada em quem Deus é? Vamos lá então. Quer saber ou não? Então eu vou apertar agora, eu vou estreitar. Então vamos lá. Quando a gente olha para algumas histórias bíblicas, por exemplo, o próprio Davi. O Davi tem um momento da sua vida que eu não sei o que dá na cabeça dele, mas ele manda contar ao povo. Conta ao povo quantas pessoas nós temos, quantos soldados nós temos, quantas famílias nós temos. E contar naquele exato momento era como se dissesse assim, ó, nós não confiamos em Deus, vamos confiar no nosso exército, na quantidade que nós temos. E ele faz isso. Ele cai nessa besteira de contar pessoas, saber a quantidade. Sabe, isso traz uma confiança, mas tira a confiança de quem? De Deus. Então olha só, e aí ele fala assim, ó, olha o que ele fala em um dos seus textos. Ele diz assim, ó, olha o que ele fala em 2 Samuel 24. Caímos na mão do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Davi acredita num Deus de misericórdia, mesmo quando ele errou, mesmo quando ele falhou. Amém, igreja? Você acredita nisso, nesse Deus de misericórdia? Então não dá para não confessar o pecado, não dá para continuar no pecado, se eu conheço quem ele é um Deus misericordioso. Olha a história de José, olha a história de José. José está na casa de Potifar, e a mulher de Potifar, ela bate os olhos de José, e ela insiste nisso, José, deita-te comigo. José era um homem de boa aparência. E chega uma hora que José cresceu dentro daquela casa. Ele se transforma no copeiro-mor, no copeiro-chefe. E aí essa insistência, essa provocação dessa mulher constante em cima de José, chegou um momento que José estava sozinho com esta mulher. E agora sozinho, não tem escape. E sabe o que José fala em Gênesis 39, versículo 9?
como pecaria contra Deus. Não dá para pecar escondido, porque eu sei quem Ele é. Não dá. Como é que eu vou fazer uma coisa dessa escondido, sabendo quem Deus? Você está percebendo que quando você começa a entender quem Deus é, o seu comportamento também começa? Não tem jeito. Quando a gente fala, não, eu conheço Deus, eu sei que Deus é. Saber e acreditar é outra coisa. E às vezes a gente começa a viver essa vida como se Deus não fosse quem Ele é. Então eu posso fazer qualquer coisa escondida e isso aqui não dá. O José está dizendo, não dá. Não tem como, quando a gente olha outra história, por exemplo, a gente vê em Gênesis capítulo 18, o Abraão dizendo assim, não fará justiça o juiz de toda a terra? Não fará justiça o juiz de toda? Como se dissesse, Deus está atento a tudo. Porque Abraão está dizendo assim, Senhor, o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra, vai destruir o justo com o ímpio? O Senhor é o juiz. Isso aqui é alguém que acredita na justiça de quem? De Deus. Você está dando para você perceber, quando você conhece quem Ele é e como você deveria agir? Está dando para você perceber? A forma de como você está agindo nos dias de hoje parece com quem Deus é? Seja sincero. A forma de como você está agindo hoje parece que você conhece a Deus? Vou terminar, último atributo. Lembra da história de Davi? Davi ele surge num contexto muito louco. O gigante Golias aparece e desafia as fileiras dos homens de guerra. Desafia. Olha como Davi surge. O pai de Davi fala assim, ó, filho, vai lá levar os grãos torrados e 10 queijos. Parece que o pai dele é mineiro, né? E 10 pão. Quem manda levar 10 queijos, irmão? Quem manda levar 10 queijos, grão torrado, eu não sei se era café já naquela época, grão torrado e pão, né? Tipo café mineiro, né? Então imagina, vai lá, Davi, leva 10 queijos e pão, e Davi leva. E todo mundo está com medo daquela situação. Todo mundo está com medo de enfrentar um gigante. Todo mundo está pensando em quem vai. Aí o Saul fala o quê? Eu vou atiçar um pouco mais, ó. Essa casa vai ficar livre de imposto, vai casar com a minha filha, ó. Esse cara vai ser abençoado com riquezas, mas passou 40 dias e ninguém foi lutar, ninguém. E aí Davi chega na história. Davi entra na história nesse momento. Por que Davi entra na história? Porque ele conhece quem Deus é. E aí ele fala assim pro gigante, é interessante quando ele está no confronto com o gigante olha para ele e fala assim, ó, você vem com pau, né? Você vem com pedra contra mim. E aí ele fala assim, ó, sabe qual é a resposta de Davi? Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu sei quem Ele é. Eu sei quem Ele é. E hoje mesmo o Senhor me entregará. Ele vai me entregar a você nas minhas mãos. E toda essa congregação saberá que o Senhor é o Deus da guerra. Amém, igreja? Deus da guerra, atributos de Deus. Você está vendo que o nosso comportamento não está muitas vezes correspondendo com quem Deus? E por isso nós fazemos escolhas erradas. Por que a minha escolha está sendo errada? Porque ela não é baseada em quem Deus? Se você soubesse quem Deus é de verdade, se você soubesse, se você entendesse quem Ele é de verdade, se você passasse a olhar para os atributos de Deus, porque às vezes, irmãos, a gente age como Jonas. Olha o Jonas sabia de todos os atributos de Deus. Em Jonas capítulo 4, Jonas fala assim, ó, Deus ele é benigno, longânimo, misericordioso, misericordioso. Está escrito, ele fala, olha os atributos de Deus, ele fala todos. Deus é amor, Deus tarda em irar com o mal. Sabe o que Jonas faz? Ele foge para outra. E você fala, como é que pode?
alguém saber os atributos de Deus, quem Deus é, e mesmo assim decidir fazer uma escolha dessa, fugir da presença de quem? E é isso que eu quero que você comece a perceber. Por que eu estou fazendo tantas escolhas erradas? Porque não é sobre saber, é sobre acreditar em quem Deus é de verdade. E isso muitas vezes parece que algumas pessoas têm muita dificuldade de acreditar em quem Deus é. Então, quando a gente olha para a história de Moisés, por que Moisés escolheu ser maltratado com o povo de quem? Porque ele sabia quem Deus é. Amém, igreja? Eu sei quem Deus é. E Ele não vai deixar a gente perecer. Ele não vai deixar a gente passar por isso. Ele não deixou. Ele não deixou. Senhor, mas está um sol demais. A gente está aguentando de tanto sol. Vou fazer uma nuvem. Senhor, mas agora no deserto à noite está frio. Vou fazer uma nuvem de fogo. Senhor, a roupa que a gente vai vestir, ela vai crescer conforme o seu corpo cresce. Então não tem problema ganhar um pouquinho de peso. Amém, igreja? Olha que maravilha. Como Deus, Ele é maravilhoso. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Agora, uma das escolhas que Moisés faz mais difícil. Volta em Hebreus capítulo 11. Bom, ele escolhe partilhar dos maus tratos do povo de quem? Agora eu quero que você preste atenção no versículo 25, na parte B. Que diz assim, ó. Em vez de desfrutar os prazeres passageiros do pecado. Outra coisa que Moisés faz, olhe para mim agora, preste muita atenção nisso aqui. Ele recusa os prazeres. Ele não aceita o pecado. Ele faz uma recusa. Por quê? Porque olha o contexto que Moisés vivia. Na cultura egípcia, era muito comum as pessoas desfrutarem do seu prazer. Na cultura egípcia, era muito natural a exaltação do hedonismo. Pastor, o que é hedonismo? A cultura edomista é aquela que valoriza o prazer como seu principal objetivo. Então, para aquelas pessoas, a valorização do prazer. Então, preste atenção. Por que tem sido tão difícil as pessoas vencer o pecado? O ponto já começa aqui que o próprio Moisés está nos mostrando os prazeres. Prazeres. Tudo começa no seu prazer. Só que a Bíblia fala sobre prazeres. Só que a Bíblia faz uma distinção de prazeres. Bom, o prazer daquela época era um prazer edomista, que é uma busca pela felicidade através do quê? Do prazer. Por exemplo, a gente tem uma história na Bíblia Sagrada que é muito conhecida, uma parábola, a parábola do filho pródigo. O filho pródigo é aquele que sai de casa em busca do quê? De prazeres. Não é isso que ele faz? Isso é uma vida edomita. Edomita. Então, o edomismo é uma prática de buscar apenas prazer. É que às vezes a gente confunde muito dentro da Bíblia Sagrada o povo edomita. O povo edomita, aquele que veio de Esaú, não tem nada a ver com esse. Amém, irmãos? Porque isso é uma prática, o outro é o quê? Povo edomita. Eu me lembro uma irmã, a irmã falou assim, pastor do céu, me ajuda. Eu falei, o que foi, irmã? O meu filho está numa prática edomita. Eu, novo pastor, nunca tinha ouvido essa palavra. O que é isso? Ele está buscando prazer em si? Em si mesmo. Ela pegou o filho numa prática edomita, buscando prazer em si? Em si mesmo. Pastor, o que eu faço? O que eu faço? Então você começa a perceber, irmãos, que para fazer as escolhas certas, eu preciso aprender a vencer esses prazeres edomitas, que está na nossa cultura hoje pesadamente e que está também dentro das igrejas, sem a gente perceber. Quando eu olho essa distinção, existem prazeres que nos aproximam de Deus e existem prazeres que nos afastam de quem? É interessante. Eu estava estudando em casa essa palavra prazer, dentro da Bíblia Sagrada, ela tem dois sentidos.
Por exemplo, quando fala o prazer que se aproxima de Deus, no hebraico significa anar. Olha só, e de repente, algumas nuances diz anung. Sabe o que significa essas duas palavras dentro do hebraico? Significa deleite. Significa alguém que está provando de uma delícia, algo que dá prazer, alegria. E aí a gente, quando olha para a Bíblia Sagrada, a gente começa a entender os prazeres que aproxima de Deus e os prazeres que afasta de quem? De Deus. E é aqui que eu quero que você comece a perceber. Porque quando a Bíblia está falando sobre prazer, isso aqui é muito sério. Porque são os nossos prazeres que têm a capacidade de nos prender no pecado. E Moisés vem, ele corta bem aqui, ó. Prazer. Para não chegar no pecado, eu preciso cortar os prazeres. Porque todos os prazeres ou todos os pecados, eles são o quê? Momentâneos. E aí, quando você olha para a Bíblia Sagrada, por exemplo, no Salmo 37, versículo 4, a Bíblia fala assim, ó, deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu. Então, essa palavra está dizendo assim, deleite significa prazer. É aquela palavra que eu li agora em hebraico, aná. Prazer. Então, alguém que tem prazer no Senhor. Como é que eu venço o pecado? Para vencer o pecado, é alguém que tem prazer no Senhor. Prazer. Não é uma obrigação, já saiu daquele contexto de obrigação, eu estou forçado, obrigado, eu tenho que fazer. Não, é prazer. Há um deleite, há um prazer, há uma alegria em fazer o que eu vou fazer. Estar com o Senhor há uma alegria. E é isso que Moisés está mostrando para nós. Como é que ele vence os prazeres daquela época? O hedomismo daquela época, que não é diferente dos nossos que a gente vive hoje. Colocando o seu prazer no Senhor. Porque, irmãos, olha o que está acontecendo nos dias de hoje. As pessoas não perceberam, mas elas acabaram de perder, muitas delas, o prazer de estar com quem? Com Deus. Quer ver só para você poder entender isso? No Salmo 1, versículo 2, a Bíblia fala: antes tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita nela de dia. Ele fala de uma disciplina espiritual. Você quer saber se você tem prazer no Senhor? É só olhar para as disciplinas espirituais hoje. Você tem prazer de fazer elas? Meditar na palavra? Prazer em orar? Me alegrei quando me disseram, vamos à casa de quem? Prazer, tem prazer. Hoje é dia de ir na casa do Senhor. Eu quero morar na tua casa, como disse Davi. Eu quero aprender no teu templo. O prazer de Davi de estar na casa de quem? De Deus. Quando a gente começa a olhar para as disciplinas espirituais, a gente começa a perceber que está faltando prazer em quem? Deus. Porque você não vai conseguir manter uma vida de oração, ou de consagração, leitura bíblica, se você não tiver prazer em quem? E aí é o que acontece. A gente vai se afastando. Quando o ser humano vai se afastando de Deus, ele vai buscando os prazeres edomitas. Esses prazeres, saciar, e a gente fica tentando saciar a nossa vida com esses prazeres, como fez na parábola do filho pródigo. Ele sai da casa do pai e aquela rasura, aquele vazio, ele tenta o quê? Preencher. E é isso que está acontecendo nos dias de hoje. Perceba, você vê, as pessoas que eu já acompanhei que saíram da igreja, é assustador. Pastores que eu já vi saindo da igreja, é assustador a busca por prazer. Aí a pessoa começa a beber, a fumar, a se prostituir, né? E não para. Sabe por que não para? A pessoa cada vez vai fazendo mais. Porque esse prazer, como a Bíblia diz, ele é temporário. Ele é efêmero. Ele passa logo. Ele deixa a pessoa alguns momentos bem e daqui a pouquinho ela afunda de... Aí ela precisa fazer de... Você está vendo o ciclo que ela entra? A pessoa entra num ciclo porque ela está buscando prazer, esse prazer que ela está produzindo, que gera o pecado, só que não consegue satisfazer. E é isso que o hedomismo faz. O hedomismo, o que ele faz? Ele te oferece prazer, mas ele te entrega o quê? Vazio.
Ele te promete liberdade, mas gera o quê? Escravidão. Ele te promete felicidade, mas essa felicidade não produz satisfação nenhuma. E é sobre isso que Moisés está mostrando para nós. Ele faz uma escolha. Eu escolho Deus. Eu escolho a minha fonte de prazer. A minha fonte de prazer é Ele. Porque por mais que você tente buscar essa fonte de prazer, e a gente faz tanta coisa na nossa vida ser a nossa fonte de... Não é só pecado, não. A gente faz a nossa fonte de prazer trabalho. Quantos que a fonte de prazer é o seu? É o seu trabalho. É a sua fonte de prazer. E tem gente que você fala assim, irmão, você tá ficando rico, né? Não, pastor, que isso? Você trabalha tanto, irmão, você tá ficando rico. Fala, não, pastor, que isso? É só mais um pouquinho. Não é assim? Essa frase é só mais um pouquinho, só precisa de mais um pouquinho. Esse mais um pouquinho, ele tem um nome. Chama-se ganância. Esse mais um pouquinho se chama avareza, porque, faz tempo que não está faltando para você. Faz anos que não falta para você. Fala, foi qual a última vez que faltou? Lembra? Põe na sua cabeça. Fala uma vez que faltou alguma coisa na tua casa. Não é sobre pagar uma conta ou não, que deixou para trás, mas fala qual o dia que faltou o pão na sua casa. Qual o dia que não teve nada na sua casa? Vocês olharam, não tem nada para comer, e agora? Fala. Não tem, irmãos. Só que nós fazemos a nossa fonte de prazer essas coisas. Só que essas coisas não conseguem entregar para nós completude, ela entrega vazio. Eu me lembro de uma jovem que ela falou assim, pastor, eu vivi uma vida inteira de prostituição, muito tempo. Ela estava com uns 26 anos, falou assim, pastor, isso começou desde 13 anos, eu estou com 26 anos, vida de prostituição. E sabe que eu me sentia vazia, usada, só isso. Só que, ao mesmo tempo, esse ciclo continuava, ia nesse ciclo, buscando parceiros para trazer prazer, essa alegria momentânea que o pecado faz, e é isso que o pecado faz, traz uma alegria momentânea, depois me joga no buraco escuro de novo. Tem muita gente, irmãos, com a alma destruída, porque está buscando prazeres momentâneos. A sua alma está sequelada, machucada. E não adianta você se enfiar em TVs, em séries. Não adianta, isso não cura, irmão. Não cura. Não cura a alma. O único que pode curar a nossa alma é Deus. É Deus. Porque Ele é a nossa fonte de prazer. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu. É nele a fonte. A fonte é Ele. O Davi foi um dos homens que mais fez essa leitura perfeita. Ele, Salomão. O Salomão fala assim, sabe que eu dediquei a minha vida? Eu dediquei a minha vida a vinhos, a mulheres, a construção. Eu fiz um monte de coisa para buscar o sentido da vida. Eu fiz isso. E aí ele fala assim, tudo isso é vaidade, aflição do quê? De espírito. Ele fala, eu busquei tudo isso. Eu busquei fontes para me dar prazer, tive um monte de mulheres, construí barreiras de vinho, fiz construções, megas construções, fiz isso, fiz aquilo. E no final ele está dizendo em Eclesiastes capítulo 12, ele começa a falar, tudo isso é vaidade, aflição de espírito. A verdadeira fonte é o Senhor. O salmista Davi, ele diz no Salmo 42, versículo 1, ele diz assim, assim como a corça ou como o cervo que brama pelas correntes das águas, assim a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Amém, igreja? A minha alma tem sede. A minha alma, ela só é saciada no Senhor, não tem jeito. Não adianta você continuar buscando esses prazeres. Esses prazeres, eles vêm, te ajudam algum pouquinho, daqui a pouco passa, daqui a pouco se afunda de novo. E você vai vivendo esse ciclo. A nossa alma só é saciada nele. E é isso, por isso que para nós, quando a gente olha
Moisés rejeitando todos os prazeres daquela época, rejeitando o pecado. Por que esse cara rejeita, está rejeitando e tem força para rejeitar? Porque ele fez do Senhor a sua fonte. O salmista Davi diz no Salmo 63, versículo 1: O Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de quem? A minha alma tem sede de quem? E a minha carne deseja o quê? Muito. Você está percebendo que todo momento, esse vazio que nós estamos sentindo, muitas vezes, pastor, por que eu sinto esse vazio? É a sua alma gritando para você e para quem? Para Deus. Não adianta você buscar em outras coisas. Não adianta, eu vou preencher com férias, eu vou preencher com isso, vou preencher com aquilo. Não vai, não preenche. Tudo isso é passageiro, irmãos. Eu não estou dizendo que você não possa tirar férias, não possa descansar, mas quando a gente quer preencher a nossa alma, eu vou tomar um monte de remédio para dormir bastante, não vai adiantar. Não é sobre dormir bastante. Não é sobre se entupir de remédio. Não é sobre aderir a algum vício para a sua vida para que você possa se sentir bem. É sobre ir para Ele. Ele é a fonte. É para Ele que nós precisamos ir, igreja. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. É para Ele. A tua alma está gritando. Você não está percebendo que a tua alma está triste, está abatida. Ela está em frangalhos. É a tua alma. Por isso que muitas vezes a gente não consegue. Por que a gente não está entendendo? Porque é para Ele que eu tenho que ir. É para o Senhor. A sua alma está doendo, tá? Aqui dentro não está bem? Não está, pastor. Não está. Então vai para Ele. Ele é a sua fonte. Eu poderia mostrar inúmeros versículos, como no Salmo 82, o Davi fala: minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O Davi está dizendo: a minha alma, ela desfalece. Eu gosto muito desse primeiro versículo que eu disse para você. Assim como a corça que suspira pelas águas. Assim como... É interessante, porque a corça, para nós, esse animal no Brasil, ele é conhecido, esse antílope é conhecido como o veado. É o antílope no Brasil. E é interessante, sabe por quê? Porque ele não está indo para a fonte das águas porque está com sede. Não é sobre sede. É sobre a sua imundície. Esse antílope, ele soa. E esse suor que ele carrega exala um cheiro muito forte. E por exalar esse cheiro, os seus predadores conseguem localizar ele em qualquer... E ele fica desesperado pelas águas. Há um desespero tão grande de encontrar o quê? Água. Sabe esse desespero da sua alma tá hoje? Você tenta fazer um monte de coisa e não dá? É para correr para Ele. Ele é a nossa fonte. E é por isso que ele faz essa comparação. Esse antílope entra nessas águas, touro que está na alma, que está sobre ele, e sai dali, ó. E é isso que a gente precisa entender, irmãos. E é por isso que quando a gente olha para a história de Moisés, por que ele escolheu estar do lado do povo de Deus, do time de Deus? E aí a gente começa a entender por causa do discernimento espiritual. Por que Moisés consegue fazer uma escolha dessa? Porque ele sabe quem é? Quem é Deus? Isso é quem é Deus. Não dá. Por que Moisés faz uma escolha dessa? Porque o prazer dele está em quem? Em Deus. O prazer não está nessas coisas do Egito aqui, não. Não está. Essas coisas não conseguem me completar, só vai entregar vazio, vazio, vazio. Não, pastor, quando eu conquistar aquilo ali, eu vou ser feliz. Quando eu tiver aquilo lá, pode perceber, irmãos. Quando a gente faz alguma coisa na nossa vida fonte de prazer, quando a gente conquista, dá um vazio tão grande. Comprei, mas não é nada disso, não. Pensei que era melhor, fui lá, mas não vi nada demais. Não é assim que a gente fala? Por quê? Porque aquilo não traz prazer, não traz completude. É só algo bom, trouxe prazer naquele momento, mas logo o que, irmãos? Passa. E é isso que muitas vezes escraviza, porque tem gente que não tem entendimento, vai ficar a vida inteira nisso. Que a fonte dele é bebida, é bar, é sexta-feira, né? Chegou sexta-feira, sextou, amigo, vamos pro bar, vamos beber. Eu não posso ficar sem beber. Por que você não pode ficar sem beber? Porque você tem dificuldade para lidar com esse vazio. É o vazio. Esse vazio só é preenchido com Ele. Com Ele. A nossa alma precisa dele. Amém, igreja?
Vamos aplaudir a Jesus bem forte.